Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso curso prático de avaliação de imóveis, curso de inferência estatística. Nessa aula a gente vai ver como que é feito o cálculo para determinar o valor de mercado de um imóvel. Lembrando que na aula anterior a gente comentou que a norma de avaliação ela recomenda que todo o trabalho avaliatório seja feito através do método comparativo de dados de mercado, que o próprio nome diz, é feito através de uma comparação com imóveis que existem no mercado imobiliário. Mas o mercado imobiliário ele é muito extenso. Nós temos diversos dados de mercado, imóveis já foram transacionados, imóveis que estão em oferta para serem vendidos ou locados. E para a gente analisar o mercado, a gente pode utilizar um conceito da estatística, onde a gente vai pegar uma amostra desse mercado e através dessa amostra a gente vai estudar esses dados de mercado para a gente conseguir determinar os padrões desse mercado imobiliário e fazer o cálculo do nosso valor de mercado do nosso imóvel. Então vamos lá, vamos imaginar que a gente quer calcular o valor de mercado de um imóvel residencial e a gente fez uma pesquisa de dados, e a gente pesquisou 10 dados de mercado, onde a gente encontrou o valor de mercado ofertado, está sendo solicitado por aquele imóvel, e a gente pegou como referência a área privativa de cada um desses imóveis. A gente pode começar trabalhando com a área com o valor unitário, né? O valor total do imóvel dividido pela área privativa. Tá. O conceito mais básico que é feito para analisar uma população, uma amostra, seria ver qual que é a média de valor de mercado desses imóveis nessa região que eles foram colhidos. Então, se a gente for analisar a média, fazer aqui o cálculo no Excel, qual foi a média do valor de mercado encontrado? E a gente encontrou um valor de R$ 1.930,70. Só que a média é um conceito muito simples para a gente analisar esses imóveis, porque esses imóveis eles são diferentes entre si. Eles têm diversas características que os fazem terem valores de mercado diferentes. Vou colocar aqui em um gráfico para a gente analisar isso aqui um pouquinho. Então eu vou inserir aqui um gráfico de dispersão, onde ele vai me mostrar a variação do valor unitário e da área desses imóveis. Eu vou adaptar aqui os eixos do gráfico para ele ficar de uma forma melhor apresentada para a gente fazer essa nossa análise. Então a gente percebe que tem dados de 1.800 a quase R$ 2.200 de metro quadrado. E a gente pode ver que, baseado na média, esses dados podem estar sendo ofertados acima da média do valor de mercado de imóvel ou abaixo da média do valor de mercado de imóvel. Esses dados estão acima da média, esses dados estão abaixo da média. Só que nós podemos observar também que tem essa variação. Por que esse dado ele está ofertado acima da média do valor de mercado ou por que ele está sendo ofertado abaixo da média? Lembrando que é a média total da população. Então a gente pode começar a formular algumas hipóteses. Então, a gente pode pensar o seguinte, vamos imaginar que a gente colheu também a informação da distância desse imóvel ao nosso polo valorizante local. Esse polo valorizante ele pode ser variado, depende do local que você está analisando. Ele pode ser próximo a um centro urbano, ele pode ser próximo ao centro comercial da cidade, ele pode ser próximo ao mar. Cada região vai ter um polo valorizante diferente. É importante a gente observar isso quando a gente está colhendo nossos dados de mercado. Vou fazer agora uma análise desse valor de mercado comparado com a distância ao polo valorizante. Então vou inserir aqui um novo gráfico de dispersão que a gente vai analisar essas duas variáveis. Vamos aqui fazer um pequeno ajuste do gráfico para ele mostrar a partir de R$ 1.800 o metro quadrado. E a gente vai ver uma tendência nesses dados ao valor de mercado do imóvel diminuir conforme ele vai ficando mais distante desse nosso polo valorizante. Então, esse polo valorizante ele está classificado, essa distância está classificada em quilômetros, então a gente observa que quanto mais distante do polo valorizante, menor o valor de mercado do imóvel. A gente pode traçar então um que a gente chama de linha de tendência para a gente observar essa variação. Então a equação, o gráfico está nos dizendo que o valor de mercado está diminuindo
conforme aumenta a distância ao polo valorizante. A gente pode pedir para o gráfico também mostrar para a gente qual foi essa equação dessa reta. Vamos exibir a equação e exibir o R quadrado. O R quadrado a gente chama de coeficiente de determinação. Ele está dizendo quanto que da variação do valor do metro quadrado está sendo representado por essa variável. Ou seja, 25% da formação do preço dessa região é observado pela variação da sua localização, da sua distância ao polo valorizante. E a gente observa que o gráfico nos trouxe a uma equação que diz o seguinte: o Y, que é o valor que a gente está observando do imóvel, ele é igual a menos 17,441 vezes x mais 2026. Ou seja, o Y é o valor unitário. Ele é igual a menos 17,441 vezes x, esse é o valor de x, mais 2026. Então eu posso dizer, se eu substituir aqui, eu já tenho uma equação que determina o valor de mercado do imóvel, que seria, vamos analisar se esse nosso imóvel avaliando estiver a 1 km do polo valorizante. Eu posso fazer essa conta e ver, já tenho uma determinação desse valor de mercado. Vezes essa distância, mais esse valor. Vou colocar aqui uns. Esse aqui é o F22. Vou colocar alguns parênteses. Então, o valor unitário do meu imóvel, se ele estiver a 1 km do polo valorizante, vai ser de R$ 2.009 o metro quadrado. Se ele estiver a 2 km do valorizante, esse valor unitário vai cair para 1.990. A 3 km, ele vai para 1.974 e assim sucessivamente. Então, se eu fazer o cálculo, vamos dizer que a área do nosso imóvel seja de 50 metros quadrados, o valor total do nosso imóvel vai ser o valor unitário multiplicado pela área. Então, pela variação da área, a gente consegue determinar o valor unitário do nosso imóvel, o valor total do nosso imóvel. Então, de novo, simulando, se ele tiver 1 km do polo valorizante, ele vale R$100.000, R$100.500. Se ele tiver 2 km, ele passa para R$ 99.500. Se ele tiver 3 km, arredondado, ele é R$ 98.700. Então, ele está perdendo mais ou menos R$1.000 por metro quadrado, conforme ele se afasta do centro da cidade. Então, é mais ou menos assim que é feito o cálculo do valor de mercado de um imóvel. É claro que a gente utilizou aqui apenas uma variável. Então, quando a gente faz o cálculo utilizando nossos programas de inferência estatística, a gente vai considerar mais do que uma variável. A gente pode considerar 3, 4, 5, 7 variáveis, que vão ser as variáveis que a gente vai observar durante a nossa pesquisa de dados que estão tendo alguma correlação, eles estão explicando a diferença de valor unitário dos imóveis da amostra. Esse cálculo ele é chamado de inferência estatística e ele é baseado num conceito do método do mínimos quadrados. O que é o método do mínimos quadrados? O método do mínimos quadrados ele busca reduzir a variância. A variância é essa distância da média em relação ao dado observado. Quando a gente faz o cálculo através de uma equação, a gente já está trabalhando com o que estatisticamente a gente chama de erro. Então, o erro é o que a gente chama de o valor observado menos o valor estimado. O valor observado é aquele valor que a gente colheu no mercado. E o valor estimado é aquele que a equação nos determinou. Ou seja, vamos pegar aqui nosso dado 1, que ele está a 1 km do polo valorizante. Pela nossa equação, esse imóvel ele tem um valor total de R$100.500 arredondados. E ele foi ofertado por R$100.000. Então, essa distância aqui, desse ponto, do ponto 1 até a nossa equação, essa diferença de valor a gente chama de erro. O erro, no caso, ficou em R$9,15 por metro quadrado.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido basicamente como é feito o valor de mercado de um imóvel, como é feito o cálculo do valor de mercado de um imóvel. E agora a gente vai utilizar o programa específico, o Sisdea, para a gente trabalhar com mais outras variáveis para a gente ver e analisar o comportamento dessas variáveis na determinação do valor de mercado de um imóvel. Um abraço e até a próxima aula.